Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de adorar o seu santo nome. Nós que fazemos parte da primeira Igreja Batista em Parnamirim, estamos aqui buscando cooperar para o bem de todos. Por isso estamos aqui em obediência aos decretos governamentais, submissos primeiramente ao nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas entendendo que essa hora, esse tempo, é um tempo que nós precisamos nos precaver, contribuir para o bem uns dos outros. E assim estamos hoje, nesse dia 7 de março de 2021, celebrando o Senhor com as nossas atividades somente online. Gostaria de convidar a todos que estão em suas casas ou em outros lugares, que estão nos acompanhando nesse culto, que você ore conosco nesse instante, para logo em breve ouvirmos aquilo que Deus tem posto em nosso coração para a sua vida. Nosso Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor Deus, gratos por tudo o que o Senhor tem feito, gratos por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado porque, ó Deus, em meio à realidade que nos encontramos, ó Deus, cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, ó Deus querido, por tua graça e por tua misericórdia. Rogo desde já que o Senhor abençoe cada um dos queridos, ó Deus, que nesta hora celebram conosco, estão, ó Deus, dispostos a ouvir uma palavra, ó Deus, que acreditam ser da parte do Senhor para os seus corações. E desde já rogamos, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, essa palavra, ó Deus, que vamos trazer nessa celebração, Senhor Deus, seja da parte do Senhor para a vida de cada um. Ó Deus, glórias para sempre sejam dadas a Ti. Ministra os nossos corações. Oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Muito bem, nós vamos estar refletindo, meus queridos, nesta ocasião, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Desde já, convido a você que aí na sua casa, na sua comodidade, no seu lar, você possa acompanhar a leitura. Abra sua Bíblia, use a sua Bíblia. É necessário que você tenha a sua Bíblia em mãos para que você tenha a plena certeza de que aquilo que vamos estar falando é baseado na palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia então nesse livro que eu falei, 1 Reis, capítulo 17. Meus queridos, antes de fazer a leitura, e nós vamos estar usando esse capítulo durante toda essa mensagem, eu gostaria que você refletisse um pouquinho, ou seja, pensasse um pouquinho comigo antes da leitura em algumas coisas. O contexto de vida que nós estamos vivendo, com certeza todos sabem que é um contexto de dificuldade. Nós temos vivido grande dificuldades, ou seja, todos nós passamos por grandes dificuldades. Às vezes, para alguns, não é dificuldade financeira, porque tem o seu emprego, tem o seu salário. Outros não estejam, talvez, vivendo em dificuldades na área da saúde. E assim vai, cada um na sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, nós sofremos, imagino que seja assim com você, nós sofremos por saber que outros estão sofrendo. Nós lamentamos por saber que algumas pessoas, e não poucas pessoas, têm passado por dificuldades, por situações complicadas. Ou seja, diante de um contexto, qualquer que seja ele,
quando nós sabemos ou estamos dentro daquele contexto, mesmo que não diretamente sofrendo algum dano, nós sofremos pelo menos em saber de alguma situação difícil que alguém esteja passando, não é verdade? E assim nós seguimos, assim é a vida. Nós somos pessoas que ainda temos sensibilidade. Alguns mais, outros menos, mas somos pessoas que temos sensibilidade sim. Um contexto de vida, não somente no mundo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, em alguns lugares mais do que outros, é um contexto de dificuldade. E desde que houve vida, desde que vida, né, a vida ela existe no sentido de, como seres humanos, nós sabemos que quando nós decidimos nos afastar de Deus, nós então sofremos por esse afastamento. Deus, Ele na sua graça, na sua misericórdia, Ele instituiu um povo. Ele se revelou a um povo. E na história desse povo nós sabemos que esse povo se afastou do Senhor. Nós temos aqui no contexto de 1 Reis a rebelião do povo de Deus. O povo se afasta de Deus, os reis de Israel, tanto de Israel como de Judá, se afastam de Deus e as consequências disso são terríveis. Nós, vamos ser sinceros, nós ainda não somos como o povo de Deus, o povo que Deus quer que nós sejamos. Nós ainda não somos como pessoas, aquelas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Nós ainda não atingimos a estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós ainda pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por omissões, e assim a vida segue. E nós somos então, como já disse em outras ocasiões, assim como aprendi, nós somos a soma então das nossas decisões. Meus queridos, o contexto aqui de 1 Reis é esse contexto de afastamento de Deus. Mas ao mesmo tempo vemos aqui a intervenção de Deus diante da realidade da humanidade, da realidade do seu povo de Deus, que tinha aliança, mas aliança quebrada com Deus. E a intervenção de Deus aqui foi algo tremendo, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nesse capítulo 17, nós vemos então Deus falando a Elias, quando diz assim, no versículo 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Observa, o contexto então aqui é de sequidão. Sequidão tal que nem orvalho tinha. Imagina essa situação. E aí, se nós não pensarmos como devemos pensar, nós vamos achar que somente Acabe, que era um rei em desobediência a Deus, a sua esposa em desobediência a Deus, em vida totalmente longe de Deus, eles que sofreriam. Não. A mão de Deus, quando intervém na vida, nas situações, as pessoas que estão ali ao redor, elas sofrem as consequências. Ou seja, em qualquer realidade, em qualquer contexto, como já tentei aqui falar para os queridos, nós sofremos alguma coisa. Nós usufruímos, no sentido positivo ou negativo, alguma consequência do contexto que estamos passando. E então, por mais que o profeta Elias fosse então instrumento de Deus para levar a palavra de Deus de repreensão ao rei Acabe, mas Elias sofreria diante do contexto de vida que Acabe, o povo de Israel, Acabe e o povo de Israel passariam também. Observa que diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá
água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E diz a palavra de Deus: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Percebe aqui? Elias, ele sai de onde ele estava, porque Deus lhe ordena que ele saia dali. E ele fosse então se esconder, Observa, ele dá uma mensagem ao rei, mensagem que o rei não gosta coisa nenhuma, né? E agora ele vai ter que se esconder. Deus diz: vai, se esconda lá, junto ao ribeiro, né? E ali Elias seria então, ele beberia água daquele ribeiro, e os corvos, Deus sustentaria ele milagrosamente. Os corvos lhe levariam comida, lhe levariam carne, lhe levariam pão. E assim foi. Mas o versículo 7 diz que passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Primeira coisa que a gente pode tirar, meus irmãos, aqui é que nós, como servos de Deus, a realidade que estamos vivendo, nós sofremos diante dessa realidade. Nós sofremos diante do contexto que estamos vivendo. Mesmo que nós sejamos instrumentos de Deus, nós sofremos. E assim estava Elias, vivendo nesse contexto, mas Deus, ele é soberano. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E assim, observe o que diz a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Fique por lá. E diz: ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus, ele fala para Elias ir para um outro lugar, e porque Deus ali ordenou a uma viúva que desse de comida para ele. Homem de Deus, que leva a palavra de Deus ao rei de Israel, não é uma palavra de repreensão, uma palavra que faz com que ele, então, mesmo sofra as consequências diante da palavra que ele levou. Porque a seca chegou, o estio chegou e nem orvalho havia. Mas Deus, miraculosamente, como já dissemos, Deus sustentou o profeta. Estava sustentando o profeta até então, miraculosamente. Mas Deus decidiu, então, sustentar o profeta de uma outra forma. Usando o quê? Uma viúva. Pense um pouco agora. Agora, na viúva, que nós vamos então trabalhar pensando nessa situação, desta realidade desta mulher, que vai aparecer aqui e a Bíblia não diz o nome dela. Observe o que diz a palavra de Deus. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Meus queridos, Deus usa quem Ele quer para os propósitos que Ele bem tem definido e para a glória do nome dEle. Quem era sustentado miraculosamente, agora será sustentado por quem? Por uma viúva. No contexto que estamos, sofremos diante dEle, mas Deus usa também aqueles que estão sofrendo para nos abençoar. Ou seja, Deus, ele faz com que aprendamos a solidariedade humana. Elias, miraculosamente abençoado por Deus, sendo alimentado por Deus, mas o ribeiro lá secou. Agora Deus dá outra palavra para Elias e diz que então ele seria sustentado por uma viúva. Aquela viúva daria alimento, daria comida para ele. E Elias então obedece. Versículo 10 diz: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse:
antes de continuar, como Elias sabia que aquela mulher era viúva? Eu imagino que ele sabia que ela era uma viúva. Talvez você possa dizer, porque Deus disse, olha aquela ali. Ou talvez não. Talvez a mulher estivesse caracterizada de uma viúva. As suas vestes demonstrando viuvez, demonstrando luto. E o que aquela mulher estava então fazendo? Estava então apanhando alguns gravetos, né, lenha, para levar para a sua casa. Observe que diz a palavra de Deus. Ele encontrou uma mulher viúva, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E aí, diz a palavra, quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Elias, ele pede para que ela lhe dê água, mas ele sabendo que aquela era a mulher que Deus indicara para dar pão, dar comida a eles, traga-me pão, por favor. Agora, entra em ação, não é? No sentido, vamos assim dizer, oral, ou seja, aquela mulher vai falar agora, ela responde a Elias, tão somente como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Aquela mulher revela para Elias que não tem nenhum pão assado. E Elias, se Elias não soubesse que aquela era a viúva, imaginemos que houvesse outras viúvas, mas diante do contexto, ninguém sabe se o marido daquela mulher morreu de fome ou morreu por enfermidade, nós não sabemos, a Bíblia também não revela. Mas Elias, ele pede pão àquela mulher, por favor, traga-me um bocado de pão também. E a mulher entra em ação no sentido de falar, ele diz, não, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. E ela continua, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Aquela mulher estava sofrendo não somente a viuvez. Aquela mulher estava sofrendo não somente por causa da seca. Aquela mulher estava sofrendo diante do contexto, né, também de falta de alimento para si própria. Observe, não tem nenhum pão assado. Tem apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Contexto de fome, porque ela já estava passando fome. Ela não foi buscar um feixe de lenha. Eu não sei se todos que estão assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, viram ou já presenciaram alguém, né, carregar um feixe de lenha. Aquela mulher não estava carregando um feixe de lenha, ela estava apanhando 2 pedaços de lenha, ou seja, coisa pouquinha, para ela usar para então preparar então comida para ela e para o seu filho, para depois que eles comessem, eles então esperassem o que era mais próximo dele lá, que era justamente a morte. Diante do contexto que às vezes estamos vivendo, o que nós esperamos é o quê? É a morte. Muitas vezes estamos vivendo em um contexto de dificuldade, mas a lição primeira também em relação a essa mulher é que nós podemos ser usados por Deus em contexto de dificuldade para alimentar pessoas, para alimentar servos de Deus,
para alimentar outras pessoas, para ser instrumentos para abençoar outras vidas. É preciso que nós nos agarremos em Deus. Aquela mulher, na verdade, ela não conhecia Deus ainda, mas ela já estava sendo usada por Deus. Isso nos dá uma outra lição. Deus usa instrumentos que Ele bem quer para abençoar o seu povo, para abençoar as pessoas. Deus, Ele usa. Deus, Ele quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Acompanhemos então a palavra do Senhor. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Que palavra desafiadora, que palavra assim que nós não compreendemos. Puxa vida, como é que o profeta diz isso? A mulher acabara de falar que ela ia fazer comida para ela e para o filho, para que eles pudessem comer e depois morrer. Elias diz o quê? Faça primeiro para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Mas observe o que diz a palavra de Deus. Observe o que diz a palavra de Deus. Mas antes de continuar, eu quero que você volte para o versículo 2. Aquela mulher não era uma israelita. Aquela mulher não servia ao Deus de Israel. Aquela mulher não tinha relacionamento com o Deus de Israel. Mas o Deus de Elias, o Deus de Israel, estava usando Elias para falar àquela mulher, porque aquela mulher também seria, mesmo não tendo conhecimento de Deus, não servindo ao Deus de Elias, ela seria usada pelo próprio Deus de Elias. Observe, demonstrando então que ela realmente não tinha relacionamento com Deus. Observe, versículo 12 diz: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Aquela mulher cria em alguma divindade ou em algumas divindades. Imaginemos, acreditemos que sim. Mas ela estava sendo confrontada agora com o Deus de Elias, com o Deus de Israel. Não é? Tanto é que ela diz: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. E ela diz a realidade da vida dela, o contexto da vida dela. Mas, então Deus confronta ela com a palavra de Elias. Palavra essa que nós já demonstramos aqui, como Elias manda ela fazer primeiro para ele, depois que ela faria para ela e para o seu filho. Mas Elias falou aquilo diante de que ele tinha ali a autoridade profética, usado por Deus para dizer o seguinte: porque assim diz o versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, usado por Deus, diz: olha, a farinha não acabará, nem o azeite não acabará também. E assim, Elias, com essa palavra, foi instrumento de Deus diante de um contexto de dificuldade, de pobreza, de sequidão. Foi um instrumento de Deus para levar aquela mulher a uma ação maravilhosa. Diz o versículo 15: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela se submeteu à palavra daquele homem que estava sendo usado por Deus. E assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. Versículo 16: a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Deus podia continuar sustentando o profeta Elias, lá onde ele estava, miraculosamente. Deus podia fazer isso, mas Deus, ele ensina
aqui nesse capítulo, nessa leitura, nos ensina, estava ensinando Elias, a solidariedade humana. Quando Deus pode fazer com certeza milagres, Deus pode fazer maravilhas sim, mas Ele podemos assim afirmar, Ele ama, não é? Usar o ser humano, usar o próximo para abençoar, usar o próximo, qualquer que seja ele, mesmo que não conheça Deus. Deus usa as pessoas para serem instrumentos nas mãos dele. Deus usou aquela mulher para alimentar o profeta e para alimentar o seu filho, para alimentar a sua vida, trazer alegria, trazer vida, ânimo ao profeta e ânimo a ela, uma nova vida para ela, uma nova realidade Deus tem para nós, quando nós nos submetemos à sua vontade, quando nós nos submetemos àquilo que Deus quer para nós. Mas o contexto ainda era contexto de luto. Continuava viúva. Que bom que aquela mulher não estava sozinha. Nós temos aí o profeta que passara a se hospedar na casa dela, mas aquela mulher continuava sendo viúva. Nós não sabemos se ela tinha outros familiares, aqui não fala. Imaginemos que ela não tivesse mais ninguém na vida, a não ser quem? O seu filho. O contexto de dificuldade, de sequidão, de chuva ou de falta de chuva continuava. Não havia orvalho, lembre-se disso no começo do capítulo, quando Deus usa o profeta para falar a Acabe. O contexto era esse. Nós sabemos, irmãos, e nós podemos assim dizer, pelo menos até onde eu posso imaginar, todos, ou se não todos que ouvem essa mensagem, mesmo diante do contexto que estamos vivendo de pandemia, diante de perdas que alguns de nós já sofremos, de tristezas, de sofrimentos com o sofrimento dos outros, que nós assim temos passado, uma notícia de enfermidade, que alguém está entubado, que alguém perdeu alguém, que alguém se matou, que alguém isso e tantas outras coisas que nós temos vivido, que nos faz sofrer, nós mesmo assim, até onde eu sei, nós temos nos alimentado, nós temos dormido, nós temos nos vestido, nós temos nossas atividades sendo feitas de uma maneira ou de outra, nós temos vivido, nós temos continuado a caminhada. Mas o contexto de sequidão, o contexto de sofrimento ainda era presente, tanto na realidade do povo de Israel ali, e assim Elias estava no meio disso, e aquela mulher, aquela viúva ali, não é? Aqui que nós estamos vendo. E aí eu quero que você veja comigo. Versículo 17 diz: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Já pensou? Quando, diante do contexto que estavam vivendo, mas mesmo assim havia momentos de alegria, de alimento, de fartura, vamos assim dizer, porque Deus sustentou, usou o profeta também miraculosamente e assim operou grandemente, mas Deus permite que mais sofrimento chegue. Nós não sabemos a que vamos chegar diante do que estamos vivendo. Eu não sei o amanhã. Nós não sabemos nem o agora, porque quando eu termino de dizer agora já é uma realidade que eu desconheço. Diante de um contexto que vivemos, nós podemos sofrer muito mais. E era isso que estava agora acontecendo com aquela mulher. A única pessoa de sua família, o único ser existente de seu sangue, acabara de falecer. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Aquela mulher reconhecia que Elias era homem de Deus.
Aquela mulher já estava reconhecendo que Elias era usado por Deus, pelo Deus de quem? De Israel. Ela continua e diz: você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Já parou para pensar? Ou já enfrentou a realidade da perda de alguém que você ama? Já parou? Já sofreu isso? Mas imagina que ela tinha um único filho. Eu e você conhecemos, e eu conheço, e me vem à mente, não direi aqui nome em si, mas me vem à mente uma viúva, me vem à mente que ela não tem mais nenhum filho, mas há um fio de esperança na vida dela, e por isso ela resiste e caminha, porque Deus assim tem sustentado. No momento da crise, no momento da dor, e foi nesse contexto que perdeu o único filho que tinha, assim como essa mulher, o único filho que lhe restava, ela perdeu, mas ela continua firme. É preciso que nós continuemos firme no Senhor, mesmo que o contexto de vida venha gerar confusão na nossa mente. Observe o que aquela mulher diz: você veio aqui para fazer ou para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Quando as situações elas se tornam difíceis em nossas vidas, e nós sabemos muito bem que muitas coisas acontecem em nossas vidas, às vezes é porque a mão de Deus realmente pesa. Deus quer nos trazer alguma lição, e às vezes é porque estamos vivendo um contexto como temos vivido ultimamente, de pandemia, e cada um que diga uma coisa, e às vezes nossa mente fica confusa. São tantas informações que nos vêm, são tantas coisas que nós ouvimos, são tantos absurdos, são tantas coisas que às vezes gera mais confusão do que traz solução para nós. E aí, quando nós sofremos na nossa carne a dor, a tristeza, a angústia, nos vem à mente que Deus pode estar realmente nos castigando, pesando a mão sobre nós. E se assim for? E se assim for? Deus é Deus, e Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar na minha vida e na sua vida, para tornar a minha vida e a sua vida de acordo com aquilo que Ele planejou, para a glória do nome dEle. É preciso que nós criamos assim. É preciso que nós estejamos crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Aquela mulher ainda, por mais que já tenha sido abençoada por Deus, em não ter morrido de fome, tendo sido alimentada vários dias, mas aquela mulher precisava de uma experiência de sofrimento para aprender a crer, a se relacionar com Deus de Israel, com Deus de Elias, como tinha que se relacionar. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Como disse, ele se hospedava na casa daquela mulher. E disse, o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher estava sofrendo, lembremos-nos disso. Perdeu então o único ser
do seu próprio sangue, o seu filho. E aí o que acontece é que o profeta de Deus, o homem de Deus, então entra em ação mais uma vez. É preciso que nós, diante do contexto que estamos vivendo, sejamos pessoas de oração. E aqui eu aproveito e chamo você a orar durante a semana conosco. Nós temos encontros de oração de segunda a sexta, às 19 horas. Nós entramos pelo aplicativo e então oramos uns pelos outros. Colocamos a situação que estamos vivendo, que outros estão vivendo, e oramos e clamamos a Deus. Nós somos instrumentos do milagre. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer a vontade dEle. É bem verdade que você e eu não somos ainda o que Deus quer que nós sejamos, mas Deus mesmo assim quer nos usar. Então, que nós aproveitemos e oremos, que nós entendamos que esse é o tempo de nós orarmos mais, de nós buscarmos mais a face de Deus. Elias buscou a face de Deus. Observe o que diz a palavra do Senhor. Ele orou, ele clamou ao Senhor. Versículo 20: ó Senhor meu Deus, porque afligiste também esta viúva. A mulher continuava viúva. Deus não ressuscitara seu esposo. Deus não restituiu o seu esposo. Ela tinha agora somente um filho e agora perde o seu filho. E Deus, Deus se dói com certeza. Deus sente a dor do profeta e Deus se angustia. Eu vou usar essa palavra aqui, com o nosso sofrimento. Deus quer o nosso bem, mas Ele decidiu que nós somos instrumento desse milagre na vida das pessoas. Lembremos de Elias, que era alimentado por corvos. Deus usava os corvos, mas Deus ensina a solidariedade humana, como vimos assim aqui, quando Deus diz: uma viúva te alimentará, uma viúva te sustentará, ela te dará comida. Agora era a vez de Elias ser instrumento de Deus para interceder, para que houvesse restituição de vida àquela mulher, a vida de seu filho. Então Elias ora, como vimos, e aí ele continua no versículo 21, ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E diz a palavra, versículo 22, e o Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Nós, irmãos, podemos ser usados por Deus para restituir a vida, ou seja, levar a vida onde há um contexto de morte. Deus, mesmo que Ele não venha ressuscitar alguém que esteja morto, mas em um ambiente de luto, a mulher continuava de luto, a mulher tinha perdido seu esposo, mas mesmo nesse contexto de luto, Deus pode trazer alegria, Deus pode trazer vida, Deus pode trazer paz, Deus pode trazer esperança. E nós somos esses instrumentos de Deus para isso. Nós somos esses instrumentos de Deus para levar vida onde há um contexto de morte. E através das nossas orações, Deus pode fazer maravilhas. Deus decidiu que assim fosse. Que se nós, como seu povo, se nós orarmos, nós buscarmos o seu nome, Ele vai agir em favor, não somente de nós, mas também dos outros. Observe, o Senhor atendeu a voz de Elias e a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a palavra de vida para as pessoas. Nós somos o instrumento de Deus para as pessoas. Deus usa pessoas que não são de Deus para nos abençoar também. Mas Deus quer que nós sejamos também instrumentos de Deus para abençoar essas pessoas e levarmos o nome de Deus a essas pessoas, assim como Elias fez aquela mulher. Observe, versículo 24 diz: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Deus, Ele quer nos usar.
Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos fazer instrumentos dEle, levando esperança. Se nós deixarmos de dizer o que nós temos dito, se nós deixarmos de nos ocupar com aquilo que nos faz ficar ocupados, se nós deixarmos de fazer aquilo que nós temos feito, e se nós fizermos e falarmos e agirmos de acordo com aquilo que Deus tem no seu coração, para nos usar, para ser instrumentos dentro do contexto que estamos vivendo, nós vamos ser voz profética, nós vamos ser bênção na vida das outras pessoas. Há necessidade que nós nos ocupemos com o nosso relacionamento com Deus. A maior necessidade que eu tenho é de vida com Deus. A maior necessidade que você tem é de vida com Deus. Eu digo e repito, e quem me conhece sabe muito bem disso, eu percebo, eu tenho entendimento que não sou ainda aquele tipo de pessoa que Deus quer que eu seja. Eu não sou, e você também não é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus diante dessa situação caótica que nós nos encontramos. Não é só de pandemia, mas é na questão moral, na questão espiritual, na questão ideológica e qualquer que outras coisas que você possa imaginar. Nós estamos muito envolvidos com muita coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. É preciso que nós nos deixemos guiar por Deus para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Eu chamo você nesse momento a orar para que Deus venha mudar a realidade da sua vida, a realidade da minha vida, a realidade da vida do nosso país. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer por esse tempo aqui com os meus irmãos e rogar que a tua graça, que é melhor do que a vida, opere em nós. Me ajuda, Senhor Deus, a viver, ó Deus, nesse contexto, Senhor Deus, de vida que temos vivido, mas, ó Deus, mantendo o meu relacionamento contigo. Restaura o meu relacionamento contigo. Restaura o relacionamento dos meus irmãos contigo. Restaura-nos, ó Deus, para que possamos ser bênção na vida daqueles que estão passando por necessidades, ó Pai. Faz-me entender que mesmo sofrendo diante da situação que estamos vivendo, nós ainda podemos ser instrumentos, Senhor, podemos ser bênção na vida das pessoas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a primeira igreja batista em Parnamirim. Abençoa toda a tua igreja espalhada na face da terra. Abençoa os pastores, os missionários, ó Deus. Abençoa os membros congregados na casa do Senhor, ó Deus, onde quer que esteja. Ó Deus, nos levanta. Ó Deus, nos dá arrependimento dos nossos pecados, Senhor Deus querido. Nos faz viver a realidade do reino do Senhor, no sentido de estarmos submissos à tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Ó Deus, dá-nos a alegria de ter ouvido essa palavra, que nós estamos aqui animados, sabendo que nós podemos ser, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos. Podemos ser usados por ti, levando vida onde há cheiro de morte, onde há realidade de morte, Pai. Ó Deus, nos ajuda a entender que nós somos instrumentos de milagre na vida das outras pessoas, na vida uns dos outros, ó Pai. Quando nós nos doamos, fazemos o bem uns aos outros. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, nós que fazemos parte da primeira igreja batista em Parnamirim, nós temos posto uma lista no grupo da igreja, no WhatsApp, para fazermos algumas cestas básicas, para doarmos para aqueles que precisam, que necessitam. Então, se você tem posto seu nome lá para colaborar, colabore, entregue esta semana, para que nós possamos então confeccionar as cestas para ajudar outras pessoas que estão passando por necessidade. Se você tem dízimos e ofertas a entregar na casa do Senhor, você pode então, através do Pix, fazer essa entrega, ou transferência, ou depósito, tá certo? Na conta da igreja. Ou entregar aqui na igreja, no horário, nos dias de expediente, da segunda a sexta, das 7 da manhã às 13 horas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus assim nos fortaleça
Que Deus nos dê graça e paz a cada dia. Oremos nesse instante, encerrando esse momento com os irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que o adora. Hoje e sempre nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana mais uma vez a todos.